Você já imaginou uma guerra onde o agressor é obrigado a sofrer as próprias chamas que acendeu? O ar espesso com o cheiro acre de óleo queimado, chamas rugindo no escuro da noite russa, enquanto a força invisível da Ucrânia transforma refinarias em infernos incandescentes. Esse pesadelo que parecia impossível agora é realidade, revelando como uma nação sitiada está pulverizando o coração energético do gigante moscovita. Prepare-se para descobrir o segredo da virada ucraniana, um plano ousado nascido em segredo absoluto, totalmente da Ucrânia, criado contra o Kremlin. No dia 24 de fevereiro de 2022, Putin foi aconselhado às pressas até o fim. O Kremlin deu apenas 3 dias para capturar a capital. Mas hoje, um cenário completamente diferente se desenrola em uma cidade de Moscou. Iniciemos pela origem desse conflito energizado, onde a coluna vertebral energética da Rússia, outrora intocável, está sendo sistematicamente desmantelada pelo exército invisível da Ucrânia. O Kremlin, que ameaçava mergulhar a Ucrânia na escuridão, agora sufoca sob a fumaça espessa de refinarias ardendo ferozmente na própria capital. A Ucrânia não se defende mais, ela reescreve as regras da guerra, desferindo golpes mortais no coração econômico do inimigo. Como a Ucrânia reescreveu as regras da guerra? Esse vídeo ilumina esse ponto crítico, revelando como a Ucrânia vencerá a guerra até 2026. Como a ilusão de Putin de uma superpotência energética ruir com explosões de veículos aéreos não tripulados em 38 refinarias diferentes. Essa é a pergunta que milhões de cidadãos russos fazem diariamente. Percebendo que a guerra não está mais na tela da televisão, mas em postos de gasolina vazios. O som das bombas secas, o fedor de gasolina rançosa no ar gelado, filas intermináveis de veículos parados sob neve fina. Kiev tomou uma decisão arriscadíssima, desmantelar o coração econômico russo para levar Putin à mesa de negociações. Mas como os valiosos sistemas de defesa aérea S-400 russos, custando bilhões, se tornaram impotentes contra drones apelidados de brinquedos? Vamos dissecar a anatomia desse plano de destruição estratégica. Para contextualizar, a Ucrânia enfrentou ataques russos calculados quando o inverno se aproximava, visando quebrar sua resistência. Em outubro cedo, 95 mísseis e drones kamikaze alvejaram instalações críticas nas regiões de Kharkiv e Poltava, desabilitando 60% da capacidade de produção de gás ucraniana. Esses ataques não foram aleatórios, engenheiros russos miraram pontos específicos de distribuição para perturbar o equilíbrio de frequência da rede elétrica, deixando mais de 39 mil lares sem luz. O zunido dos circuitos sobrecarregados, o frio penetrante nas casas escuras, o silêncio abrupto das ruas noturnas. Mas a variável que o Kremlin não previu foi a capacidade ofensiva agressiva da Ucrânia, substituindo seus reflexos defensivos por pura revanche técnica. Que surpresa devastadora aguardará quando virmos como essa mudança vira o jogo contra o invasor. Retomando o inesperado contra-ataque ucraniano que inverteu o script. Em resposta, inteligência ucraniana e o Serviço de Segurança da Ucrânia lançaram a operação de drones de longo alcance mais sofisticada na história da guerra. A tecnologia aqui é uma maravilha inovadora, derrubando a literatura convencional sobre combate. Drones ucranianos Lyuti da classe Castores não são simples veículos carregando explosivos, equipados com sistemas de navegação autônoma alimentados por inteligência artificial, eles detectam pontos cegos em radares russos. Infiltrando-se além da fronteira russa, alcançam profundidades de até 1.200 quilômetros, ameaçando desde Rostov até São Petersburgo. Imagens de voos rasantes, o vento sibilando contra superfícies compostas, o trepidar distante de motores silenciosos. A precisão tática horrorizou engenheiros russos. Drones miraram torres de destilação atmosférica, coração das refinarias, onde óleo bruto vira gasolina e diesel. Componentes levam meses para reparar, partes inacessíveis por sanções ocidentais. Desde agosto de 2025, esses golpes precisos deixaram ao menos 16 das 38 grandes refinarias russas inoperantes por danos graves. Imagens de satélite e dados de firmas da NASA confirmam queimadas de dias em locais como Nova Shoktins, assinaturas térmicas visíveis a quilômetros. O que aconteceu quando o S-400, semanalmente nessa quebra de defesa, se mostrou inapto?
Projetado para interceptar mísseis balísticos e caças, falhou em detectar drones voando baixo, feitos de compostos com seção de radar pequena como um pássaro. Braços russos tremendo ao ver a falha técnica, o pânico nos bunkers subterrâneos. Seguindo essa vulnerabilidade exposta em ataques de enxame ucranianos, onde depois saturam baterias de defesa para eliminar radares e refinarias. A tática saturou defesas com iscas, destruindo radares e instalações protegidas por drones reais. Na linha Odessa-Kiev, engenheiros ucranianos mostraram proeza incrível contra mísseis russos. Golpes no porto e infraestrutura energética foram respondidos com sistemas de reserva ativados em horas, evitando paradas operacionais. Equipas de energia repararam linhas danificadas no recinto de Kiev em velocidade recorde, restaurando energia a mais de 1 milhão de lares. Zumbido de geradores rugindo, suor frio nos rostos de trabalhadores sob alertas, luzes piscando de volta à vida nas ruas escuras. Esse feito provou que a doutrina russa de colapsar sistemas com ataques centralizados fracassou contra redes ucranianas distribuídas e flexíveis. A guerra agora se ganha em salas de engenharia e painéis de controlo, não só nas linhas fronteiriças. Que onda dominó incontrolável essa resistência desencadeará no lado russo? Ao seguir essa abordagem distribuída que frustrou ataques russos, liberando combustível inabalável. O colapso de torres em refinarias detém produção não só no local, destrói cadeias de fornecimento, de postos a centenas de quilômetros aos tanques de blindados russos afundando na lama ucraniana. Na Rússia, ataques ucranianos baixaram a produção de diesel abaixo do limiar crítico, forçando o Kremlin a uma decisão sem precedentes, proibição total de exportações de gasolina. Repercussões no mercado interno foram caóticas, filas quilométricas de veículos em Rostov, Belgorod e até Moscovo, preços disparando, sector agrícola sem diesel na colheita. Em vastides russas, logística vive de caminhos e comboios, falta de combustível significa prateleiras supermarché vazias, fábricas sem matérias-primas, transporte urbano paralisado. A promessa de Putin de estabilidade evaporou com cartazes de posto fora de serviço, o cheiro de desespero misturado à gasolina no ar congelado, buzinas desesperadas ecoando no silêncio invernal. Mas o impacto devastador atingiu forças russas na Ucrânia, onde tanques consomem milhares de litros de diesel diários. Alvos ucranianos em refinarias russas e crimeias cortaram linhas logísticas, perdendo manobrabilidade, veículos abandonados por falta de combustível, comboios parados como alvos fáceis. Relatórios de inteligência mostram comandantes russos cancelando planos operacionais, aprisionados nessa pesadela logística. Como essa humilhação expõe fragilidades russas em energia, tornando o geopolítico um jogo periclitante. Retomando o pesadelo logístico que reprimiu o avanço russo, enquanto a Ucrânia contra-atacou com energia resiliente. Golpes russos em Odessa visaram exportações de cereais e conexões marítimas, batendo infraestrutura energética. Mas micro-redes ucranianas e geradores ocidentais minimizaram impactos. Porto voltou a operar horas após, alimentado por máquinas rugindo forte. Luzes estroboscópicas dos geradores iluminando o caos, óleo salpicado nas docas, adrenalina pulsando nas veias das equipas. Essa flexibilidade roubou a arma russa de um inverno sombrio, pois ucranianos na indústria superam destruições com soluções locais, reduzindo dependência do sistema central. Eventos riparam dinâmicas, tirando carta energética russa. Moscovo, que ameaçava cortar gás europeu, agora importa de Bielorrússia e Cazaquistão para seus tanques, humilhação que esmaga a hegemonia regional. País rival à energia, incapaz de alimentar mercado interno, prova quão frágil o sistema e letal a estratégia ucraniana. Que crise estratégica maior emerge no fumo dessa guerra energética mútua? Essa humilhação energética, expondo fragilidades russas, sinaliza mais que derrota tática, crise estratégica profunda. A Rússia de Putin assentou décadas em base única, poder econômico e imunidade geopolítica de recursos energéticos ilimitados. Exército drone ucraniano dinamitou eficazmente essa base, queimadas em refinarias cortam não só combustível, mas torneira petrodólar financiando máquina bélica do Kremlin. Proibição exportadora cria bilhões em déficits orçamentais, pressões insuportáveis. Confirma colapso fronte interno puro, guerra Ucrânia não é operação militar distante,
entralares com preços gasolina subindo, apagões, pânico drones no céu. Ilusão segurança evaporou, quando capacidade estatal de proteger fronteiras instalasse questionada, raiva silenciosa massas, regime autoritário temendo espécie, agita. Que assimetria tecnológica moldará futuro, isolando Rússia enquanto Ucrânia integra tecnologias ocidentais. Seguindo isolamento crescente russo, pressiona a odisseia crescente pela perda energética. Dimensão cavalo assimétrico, EC joga campo tecnológico, enquanto Ucrânia diversifica a produção com solar, eólica, sistemas distribuídos, tornando-se alvo indestrutível contra mísseis russos. Em contraste, refinarias soviéticas massivas, plantas de energia oficiais permanecem alvos fixos fráveis difíceis proteger. Assimétrica garantiza a longo prazo, Ucrânia fortalecerá a infraestrutura energia, Rússia declinará reparando remendando. Ataques erodem estatuto potência internacional, imagem potência nuclear incapaz de proteger espaço aéreo, perdendo ativos estratégicos refinarias. Como isso transforma equilíbrio poder, prenunciando fim era russa unipolar. Essa perda status internacional, ressaltando incapacidade russa, conclui arco estratégico surpreendente. Contexto maior no fumo guerra energia aponta para a definitiva. Putin Illusion superpotência energética implodiu com rígido voo drones. Ucrânia não só venceu frentes, dinamitou fundações econômica. Caráter inesperado deixa a Rússia sufocando própria chama, forçada a negociar enquanto população sente aperto ar apertado. Vitorozia Ucrânia por 2026 parece inevitável, com artilharia invisível reescrevendo o destino Eurásia. Como sinta você o estremecimento mudança histórica? Que pergunta chocante permanece, depois Ucrânia, qual nação derrubará próximo gigante? Você consegue imaginar o Kremlin, que sonhava em mergulhar a Ucrânia na escuridão, agora sufocando com fumaça de refinarias queimando em Moscou? A energia russa, outrora invencível, desmorona diante de um exército invisível ucraniano, reescrevendo as regras da guerra e humilhando Putin até 2026. Como um país gigante energética cai em ruína, forçado a importar combustível para seus próprios tanques. Milhões de russos enfrentam filas quilométricas em postos de gasolina, enquanto promessas de estabilidade viram pó. Por trás desse caos, uma decisão arriscada de Kiev, desmantelar o coração econômico da Rússia para forçar Putin à mesa. Mas como sistemas de defesa antiaérea de bilhões de dólares, como o S-400, se tornaram impotentes contra drones apelidados de brinquedos? Vamos dissecar essa estratégia de destruição devastadora, onde explosões de veículos aéreos não tripulados em 38 refinarias revelam a queda da ilusão energética russa. Na parte anterior, a Rússia lançou uma campanha aérea impiedosa contra a Ucrânia, alvejando pontos de distribuição específicos que desestabilizaram a rede elétrica, deixando mais de 39 mil lares sem energia. O Kremlin subestimou a transição ucraniana para uma capacidade ofensiva agressiva, substituindo instintos defensivos. Em resposta, inteligência e serviço de segurança ucranianos desencadearam a operação mais sofisticada de drones de longo alcance na história da guerra, uma maravilha inovadora que derruba literaturas de combate tradicionais. Os drones ucranianos Luty classe Beaver não são meros veículos carregando explosivos. Equipados com sistemas de navegação autônomos alimentados por inteligência artificial, eles detectam pontos cegos nos radares russos de defesa aérea. Ao cruzarem a fronteira russa, alcançam profundidade de até 1.200 quilômetros, ameaçando uma geografia vasta de Rostov a São Petersburgo. A precisão tática desses ataques aterrorizou engenheiros russos. Mas será que a humilhação continua? Você sente o cheiro acre de óleo queimado pairando no ar, enquanto explosões ecoam como trovões distantes, sacudindo o chão sob seus pés? Esses drones não alvejam tanques de armazenamento aleatórios em refinarias, mas torres de destilação atmosférica, coração pulsante da instalação. Elas processam petróleo cru em gasolina e diesel, levam meses para reparar, e suas peças são inacessíveis devido a sanções ocidentais. Desde agosto de 2025, ataques precisos tornaram inoperáveis pelo menos 16 das 38 principais refinarias russas, com danos severos. Imagens de satélite e dados de firmas da NASA confirmam incêndios massivos, como em Novochakhinsk, queimando por dias, com assinaturas térmicas visíveis a quilômetros.
O ar fica pesado com fuligem, irritando os olhos e as narinas, enquanto o fogo ruge incessantemente. Como a fragilidade russa se torna exponencialmente óbvia. Agora, a impotência do sistema S-400 russos diante desses ataques revela uma falha técnica humilhante. Projetado para interceptar mísseis balísticos e caças, esses bilhões em sistemas falham em detectar drones ucranianos, que voam baixos, feitos de materiais compostos, com seção transversal menor que a de um pássaro. A Ucrânia usou táticas de enxame para sobrecarregar baterias de defesa com iscas, então destruiu radares e refinarias protegidas com drones reais. Mas o que acontece quando esse couro cabeludo expõe vulnerabilidades fatais? Na linha de Odessa e Kiev, uma façanha de engenharia incrível desafiou ataques russos. Quando mísseis atingiram porto e infraestrutura energética, equipes ucranianas ativaram sistemas de backup em horas, evitando paralisação total. Equipes de energia repararam linhas danificadas em Kiev em velocidade recorde, restaurando energia a mais de 1 milhão de lares. Você ouve o zumbido de geradores ligados, sente o tapete macio de cabos sob calcanhares enquanto voluntários trabalham no escuro, suando com umidade pegajosa. Essa prova técnica mostra como a doutrina russa de atacar centralizadamente falhou contra a rede distribuída e flexível da Ucrânia. Mas como essa resiliência ucraniana acelera o domínio? Enquanto drones ucranianos, com seção transversal minúscula como um pássaro, saturavam defesas russas com táticas de enxame, destruindo radares e refinarias em ataques reais, na linha Odessa-Kiev brilhava uma proeza engenhavioral contra mísseis inimigos. Fato chocante: Putin, o czar da energia, agora implora por combustível de vizinhos, enquanto a Ucrânia queima seu império de refinarias. Será que o Kremlin pode consertar essa humilhação? Ou a Rússia vai desabar no inverno gelado? Quando mísseis russos atingiram o porto e infraestrutura energética, o ar carregava o fedor de óleo queimado e metal retorcido, o toque áspero da poeira no concreto rachado. Equipes ucranianas ativaram sistemas de reserva em horas, impedindo pânico total nas docas, com o rugido de geradores ecoando na noite. Cruz de energia consertaram linhas danificadas em Kiev a uma velocidade recorde. Restaurou a energia para mais de 1 milhão de lares. Imaginavam o calor voltando às casas frias, o toque de lâmpadas piscando de volta à vida. Isso provou tecnicamente, a doutrina russa de golpe central falhou contra uma rede ucraniana distribuída e flexível. Por que Putin não prevê essa resiliência? Como o rugido de motores russos pode competir com a sutileza inteligente? Dados em campo revelam, a guerra ganha não só no fronte sangrento, mas em salas de engenharia silenciosas, nos painéis de controle piscando de usinas energéticas. Você sente o cheiro da ficha elétrica, o zumbido suave de circuitos inteligentes? Esse processo começou com refinarias em chamas, criando um efeito dominó implacável por toda a Rússia e linhas de combate. Uma torre de destilação cai em ruínas, ao som de aço rangendo e fogo crepitando. Imaginam um cheiro acre de gasolina evaporando no ar gelado? Não para só a produção local. Destrói uma cadeia criada, de postos distantes centenas de quilômetros, até tanques de combustível chacoalhando na lama ucraniana espessa e grudenta, rasgando o ar com divisão, o cheiro de óleo derramado na terra molhada. Isso acontece exatamente na Rússia hoje. Ataques ucranianos cortaram produção de diesel abaixo do limite crítico, forçando o Kremlin a uma decisão chocante na história russa, proibição total de exportação de gasolina. Era como o golpe final? Enquanto o aroma de gasolina rareia no ar urbano. Repercussões no mercado interno foram caos-pifo. Filas quilométricas de veículos se formam em postos de Rostov e Belgorod, uro de motores ociosos e xingamentos abafados, o toque de carros encostados uns aos outros, mesmo ao redor de Moscou LNH, com o fedor de gasolina faltando no ar frio da noite. Preços subiram em disparada, agricultura sem diesel na colheita, o cheiro de campos abandonados e grãos apodrecendo. Em uma geografia colossal como a Rússia, logística trava com caminhões parados, trens silenciosos, prateleiras de mercado vazias deixando eco pelas ruas, fábricas impotentes para matéria-prima, transporte urbano em colapso, o gosto amargo da instabilidade no ar respirável. Promessa de Putin a seu povo se evaporou.
Evaporada como gasolina desvanecendo de bombas fora de serviço, o cheiro insuportável de fracasso impregnado em cada sinal esgotado. Mas enquanto a Rússia sufoca em filas e escassez, o verdadeiro terremoto chega ao fronte ucraniano, onde tanques russos ficam imóveis sem combustível, o silêncio ominoso de canhões mudos ecoando na lama gelada. O que acontecerá quando a última gota secar? Será que Putin consegue salvar sua máquina de guerra diante dessa exposição chocante? Imagine a devastação nas linhas de frente, tanques russos parados, sem combustível, tornando-se alvos fáceis para a artilharia ucraniana. Comandantes russos cancelam planos operacionais por causa desse pesadelo logístico. Em contraste, a Ucrânia mostra resiliência impressionante. Portos como Odessa voltam a funcionar horas após ataques russos, alimentados por geradores de alta capacidade do Ocidente. Sistemas microgrid minimizam impactos, retirando o poder de chantagem russa sobre um inverno gelado. O efeito dominó se espalha, humilhando a Rússia economicamente, de exportadora de energia, agora importa gás da Bielorrússia e Cazaquistão para seus próprios veículos. Que humilhação! Um gigante energético não consegue suprir o mercado interno? Isso revela a fragilidade do sistema Putin, construído sobre recursos ilimitados agora destruídos pelo exército de drones ucranianos. Mas e se eu dissesse que essa queda não para aí, expondo uma crise estratégica muito maior, que pode derrubar o regime russo antes de 2026? Prepare-se para a reviravolta chocante. A guerra agora está sendo decidida não só em campos de batalha, mas em salas de engenharia e painéis de controle, ou será que não? Nas salas de engenharia e painéis de controle, a guerra muda sua face. Equipes ucranianas reparam linhas elétricas em velocidade recorde, restaurando energia para milhões de lares em Kiev. Isso prova que a doutrina russa de um golpe centralizado falhou perante redes flexíveis da Ucrânia. Nesse ínterim, o efeito dominó das refinarias em chamas acelera-se, cadeias de suprimento desmoronam, afetando não apenas a Rússia, mas toda a frente de batalha. Soldados russos sentem o cheiro acre da gasolina evaporando, seus veículos abandonados na lama ucraniana, com o som de exercícios cancelados ecoando nos comandos. Uma reviravolta inesperada surge, com a perda da carta energética, fundos petrodólares que financiam a máquina de guerra do Kremlin secam, criando um buraco de bilhões no orçamento. Como Putin sobreviverá a essa pressão insustentável? E o cidadão russo comum, lidando com preços altíssimos e apagões, começa a questionar a segurança prometida. Imagine o pânico no céu de Moscou, com drones zumbindo low-tech, enquanto a ilusão de impunidade russa se despedaça, e isso é apenas o começo de uma crise que pode virar o jogo global? Milhões de cidadãos russos sentem o pânico crescente, filas quilométricas em postos de gasolina, motores roncando de frustração, o fedor de combustível raro no ar pesado. A guerra invade lares em subúrbios de Moscou, com drones invisíveis no céu gerando terror. A ira silenciosa ferve, questionando se o Estado protege fronteiras e ativos estratégicos. Mas aqui vai uma humilhação chocante. A Rússia, potência nuclear, faliu na proteção de refinarias vitais contra brinquedos ucranianos. E se eu revelasse que essa vulnerabilidade expõe uma assimetria tecnológica fatal? A Ucrânia moderniza com energia solar, vento e sistemas distribuídos, tornando-se imbatível, enquanto refinarias soviéticas russas, fixas e frágeis, caem como dominós. Prepare-se para a pergunta chocante. A Ucrânia não só reescreverá as regras, mas vencerá a guerra por 2026, deixando a Rússia em isolamento total. Ou uma revelação explosiva provará o contrário em breve. A assimetria tecnológica abre feridas profundas. Ucrânia integra tecnologias ocidentais, ganha indestrutibilidade contra mísseis russos. Rússia, presa a estruturas desajeitadas, declina em reparos constantes, seus ativos queimando sob assinaturas térmicas visíveis por satélites da NASA. Ataques de drones desde agosto de 2025 tornaram 16 das 38 refinarias russas inoperáveis, com torres de destilação colapsando em explosões ensurdecedoras. Engenheiros russos horrorizados veem como esses aviões, como o Yak-38 e Yak-141 reencarnados na era drone, voam baixo, com seções de radar mínimas como aves, ultrapassando defesas S-400 de bilhões de dólares.
Quantos chefes russos choram pelo fracasso em calcular essa agressiva resposta ucraniana? E a reviravolta que choca, não só a energia de Putin ruirá, mas a geopolítica global mudará para sempre. Que segredo da inteligência ucraniana será omitido aqui? Inteligência ucraniana e o Serviço de Segurança lançaram operações de drones de longo alcance jamais vistas, equipados com inteligência artificial para navegar radar e voar até 1.200 milhas, de Rostov a São Petersburgo. Esses Lyuti Beaverclays não carregam apenas explosivos, eles sentiram pontos cegos, provocando pânico tático. Num toca disfarça a reviravolta, enquanto o Kremlin mirou a infraestrutura ucraniana no outono, desativando 60% da produção de gás em Kharkiv e Poltava, deixando 39 mil lares na escuridão, a Ucrânia contra-atacou com enxames que saturaram defesas, destruindo radares e refinarias protegidas. O som de engines drones ecoa como retribuição. Como a ilusão de Putin de superpotência energética explodiu em 95 mísseis e drones russos contra alvos precisos? A pergunta que humilha: será que essa estratégia ucraniana de 2022, invocada em segredos de silos, transformará a invasão russa em derrota avassaladora por 2026? Em fevereiro de 2022, Putin ordenou a captura de Kiev em 3 dias, acreditando numa vitória rápida. Mas hoje, um cenário oposto emerge: dívida ucraniana invisível desmantela o espinhaço energético russo. Kremlin, que ameaçava cortar a luz da Ucrânia, agora asfixia-se na fumaça de refinarias queimando em Moscou. Ucrânia não se defende, reescreve a guerra, golpeando o coração econômico inimigo. Como ela fez isso? Este ponto de virada mostra drones como Tosh humilhando sistemas de defesa aérea multibilhões, deixando um gigante nuclear vulnerável. Imagine o cheiro de queimadas incessantes em Novochekinsk, detectáveis a milhas via chaleur térmica, e prepare-se para a revelação que muda tudo. Putin não calcularia que sua promessa de estabilidade evaporaria com anúncios fora de serviço em bombas de gasolina. Que guerra energética mútua emergirá vitoriosa? A história de uma nação que se autoproclama gigante energética revela uma queda devastadora. Rússia, há décadas sustentada por recursos ilimitados, parecia invencível. Mas hoje, a sua própria estrutura se desmonta diante dos olhos de todos. As refinarias queimam, e tudo mudou. O início do colapso é mais do que uma simples perda de combustível. Significa cortar a fonte de financiamento do próprio Kremlin. O petrodólar, a base de bilhões de dólares que alimentava a máquina de guerra russa, está sendo cortado. Proibições de exportação, ataques precisos, tudo isso empurra Moscou ao limite do caos. Para cidadãos comuns, a guerra deixou de ser distante. Ela entrou em suas casas, gasolina sobe loucamente, energia desaparece, e o pânico morde como um frio na espinha. Mas por que tanta devastação? Por que Putin construiu seu império sob uma única âncora, recursos energéticos ilimitados e proteção internacional? Agora, essas bases estavam sendo explodidas com drones simples, que destruíram refinarias estratégicas. As explosões não queimaram apenas petróleo, desencadearam uma crise de proporções maiúsculas. A crise do próprio coração da Rússia. O impacto? Uma crise estratégica de tirar o fôlego. O prestígio de uma potência nuclear diminui a cada refino destruído. Moedas de ouro e promessas de dominação se desfazem com cada ataque. Pequenas armas logísticas, como drones, destruíram a grande muralha de Moscou. Até os aliados mais confiáveis, como China e Índia, questionam como um país com armas nucleares pode perder seu próprio céu. Enquanto isso, na Ucrânia, uma nova era nasce. O país se moderniza. Diversifica sua energia, conquista uma resistência quase indestrutível. Solar, vento, sistemas distribuídos. Em contrapartida, as refinarias soviéticas, símbolos de fragilidade, permanecem vulneráveis, abandonadas. Essa assimetria tecnológica é uma sentença de morte lenta para a Rússia. Manutenção constante, reparos intermináveis, até quando um gigante poderá se manter de pé. E o mais assustador? Essas táticas minam a própria identidade internacional de Moscou. Uma potência nuclear incapaz de proteger suas próprias instalações. Uma Rússia que, há poucos anos,
Ameaçava cortar gás na Europa, agora precisa importar gás de outros países para manter suas forças. Uma humilhação global. Essa ascensão e queda de uma potência revela uma crise de confiança, e uma derrota que não se vê apenas no campo de batalha. É o fim de uma era, um sinal claro de que o sistema russo está à beira do colapso completo. Será que Putin consegue segurar sua força diante desse caos? Ou essa narrativa de poder absoluto está chegando ao fim? O futuro ainda é incerto, mas uma coisa é certa, tudo pode mudar em questão de horas, com um simples drone, e toda a história de um império está prestes a ser reescrita. Moscou, a potência nuclear que parecia invencível, agora enfrenta uma crise humilhante. Seus refinos estratégicos, considerados fortalezas impenetráveis, são destruídos por drones simples, como brinquedos. A imagem de um país que não consegue proteger seu próprio espaço aéreo é uma derrota devastadora. Parceiros como China e Índia veem Moscou com olhos diferentes, sua aura de força se dissolve. As promessas futuristas de Putin, como túneis até Alasca ou novas doutrinas nucleares, soam ridículas diante das chamas que consomem suas refinarias. A realidade é cruel. A Rússia deixa de ser uma superpotência energética, transformando-se numa nação autossuficiente, com estruturas decadentes e sistemas de defesa vazios. Essa estratégia de Ucrânia também envia uma mensagem poderosa ao Ocidente. Entreguem armas, e nós acabaremos com a Rússia, não na guerra, mas na economia. Essa é a forma mais sofisticada de guerra de desgaste. Quando a Rússia acabar o dinheiro, suas tropas param e seu povo se revolta. Então, o conflito pode se resolver sozinho. Ucrânia está determinada a alcançar isso, cortando a principal fonte de energia do inimigo. Os resultados até agora são assustadores. A força tecnológica, somada a uma vontade inabalável, coloca Moscou na defensiva. Enquanto suas refinarias queimam, o inverno se aproxima, trazendo uma sensação de frio, não só para os soldados na linha de frente, mas para milhões de civis sitiados em seus lares confortáveis. A batalha de drones de Kiev está consumindo os sonhos imperialistas de Moscou, destruindo suas reservas de energia. O mundo assiste à vitória da inovação e da inteligência estratégica, mais do que do poder militar. À medida que as luzes parecem se apagar para a Rússia, um novo capítulo se escreve. O fim de uma era de supremacia energética está à vista. E para a Ucrânia, o amanhecer que plantou com suas próprias mãos talvez esteja apenas começando. Quem poderia imaginar que o coração de Moscou, sua infraestrutura mais protegida, estivesse à beira do colapso? O frio do inverno não é apenas um clima, mas uma arma silenciosa e letal. A queda do orgulho russo, simbolizada por suas refinarias em chamas, é uma derrota que ecoará pelo mundo. O que o futuro reserva para uma nação que perdeu seu poder de fogo? Quais segredos esses drones simples estão revelando sobre a fragilidade da maior potência nuclear? A história está sendo escrita por quem ousa inovar, e isso, certamente, mudará tudo. A crise Emrid provoca uma ruptura geopolítica mais profunda na região que Moscou considera seu quintal. Enquanto Putin tenta apagar o fogo em casa, ele enfrenta uma traição silenciosa, porém mortal, de seus aliados mais confiáveis. À medida que as reservas de combustível da Rússia se esgotam, o equilíbrio de poder na Ásia Central sofre uma mudança dramática. Imagine a cena, milhares de caminhões russos presos na fronteira de Cazaquistão. O ar carregado de poeira, os motores parados, esperando por uma solução que parece cada vez mais distante. Em outubro, relatos indicam que o Cazaquistão fechou seu trecho vital de ligação terrestre com a China, bloqueando uma ponte estratégica que sustentava a economia russa. Mais de 5.000 caminhões com mercadorias chinesas permanecem retidos, uma pausa na rota do comércio internacional. Isso não é uma simples mudança de rotina, é uma estratégia silenciosa para escapar de um navio que está afundando. A rede de importação paralela que a Rússia criou para driblar as sanções foi destruída por esses movimentos dos seus próprios aliados. Putin tentou recorrer a Belarus, pedindo ajuda emergencial de combustível. Um sinal claro da reversão da relação. Rússia, antes controladora do fluxo energético, agora precisa de Minsk para manter seus tanques abastecidos. O resultado é inevitável. Enquanto os aliados do norte abandonam a Rússia,
ela fica isolada ao centro e ao sul, encurralada, cegada, paralisada. Não é apenas uma derrota militar, mas uma condenação estratégica de sua própria resistência. As mensagens de civis em Crimeia, fugindo apavorados, ecoam essa crise psíquica. A cena se torna mais sinistra, as bombas da crise se aproximam, mas a verdadeira ameaça está na sombra das alianças quebradas e na queda de um poder que se acreditava imbatível. Quem poderia imaginar que o motor do maior império energético estaria à beira da implosão, justamente por causa de suas próprias mãos? E aí, alguém se pergunta, será que essa traição silenciosa poderá destruir o gigante de dentro para fora? A resposta está se revelando nas fronteiras cerradas, nos caminhões parados e na sombra de um império que se vê sem combustível, sem aliados e sem saída. Se tudo isso fosse um filme, a cena final mostraria o quê? Um gigante com os braços cortados, tremendo no escuro, enquanto sua própria força se transforma na sua maior fraqueza. O sonho de conquista de Putin está desmoronando diante da fria e sombria realidade, tanques sem combustível, jatos incapazes de decolar e aliados que o traem silenciosamente. Enquanto isso, a Ucrânia está vencendo a guerra de uma forma impressionante. Ela resiste nas linhas de frente, mas também ataca o coração da economia russa, destruindo refinarias e cortando o abastecimento energético. Essa estratégia começa a mostrar resultados devastadores para Moscou, que agora sofre uma paralisia tanto estratégica quanto geográfica. A Ucrânia, que parecia mais vulnerável e em dificuldades, na verdade, avança pelas sombras, dando passos decisivos na direção da vitória. A traição silenciosa dos aliados na Ásia Central, os blocos de energia que começam a se fechar ao redor de Putin, tudo indica uma reviravolta surpreendente. Enquanto Moscou desespera-se, seu sonho de expansão se escapa pelas mãos, enquanto o inverno se aproxima, trazendo o frio que assombra os sonhos de grandeza do Kremlin. Você consegue imaginar o que realmente está por trás dessas ações invisíveis? O que acontecerá quando a própria autoconfiança de Putin se transformar em uma cadeia de fracassos? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, uma verdade chocante que mudará o destino de toda uma nação. Afinal, se o próprio sistema de energia da Rússia estiver se destruindo por dentro, como eles podem resistir? A vitória de Kiev não é apenas uma questão de tática militar, mas de uma guerra de resistência silenciosa, inteligente e sem precedentes. Por que o mundo ainda não percebeu o verdadeiro peso dessa estratégia oculta? Prepare-se para uma revelação que irá desafiar tudo o que você achava saber sobre poder, estratégia e resistência. Uma questão final: até onde essa batalha pode chegar, quando os maiores segredos de uma nação se tornam sua própria sentença de morte?